Olá, alunos da segunda série do ensino médio, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História aqui nos estúdios do Centro de Mídias. Mais uma vez aqui com o professor Carlos Fernando Neri, que vai fazer a mediação do nosso chat. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa tarde, professora Luíse, boa tarde, estudantes, professores. Vamos para mais uma aula de História. Isso aí. Então, a gente vai colocar na tela para vocês as habilidades e os objetivos da aula de hoje, na tela para vocês. Então, olha só, na aula de hoje, a gente vai apresentar o processo de descobrimento das Américas pelos europeus no contexto da expansão comercial europeia. E a habilidade do currículo do Estado de São Paulo que nós vamos trabalhar hoje é estabelecer as relações entre as formas de colonização portuguesa, espanhola e inglesa, identificando suas semelhanças e diferenças. Essa habilidade, na verdade, nós trabalharemos ao longo das próximas aulas. Hoje é a primeira, mas nós teremos mais duas outras aulas para a gente fazer esse comparativo entre os modelos de colonização espanhol, português, inglês, tá? Mas antes da gente conhecer esses sistemas, esses modelos de colonização, a gente precisa conhecer como que essa colonização foi feita, como é que o europeu chegou ao continente americano e aqui se estabeleceu como a metrópole que explorou as riquezas aqui do continente americano lá no século XVI. Então, esse é o objeto do conhecimento da nossa aula de hoje. Então, sem mais delongas, começando aí na tela para vocês, a gente já vai ter uma atividade aí que vocês vão ter um minutinho para analisar esse instrumento aí, ó. Olha só, você conhece esse instrumento? Né? É bem curioso, né? Parece uma coisa moderna, mas tem tudo a ver com o tema da nossa aula de hoje. Que instrumento é esse? Daqui um minutinho a gente volta, e enquanto isso, claro, você responde essa questão no chat. Bastante participação aqui no chat, professora Luíse. Que bom. Vários alunos estão colocando que objeto é este que eles estão observando para poder fazer a análise. A Ana Vitória, o Marcos, a Maria Eduarda, a Denise estão afirmando que esse instrumento é a bússola. Mas outros estudantes estão afirmando que não conhecem esse instrumento. Pois é, né? Ele está bem diferentão aí, moderno, porque até nos livros de história, ou quando a gente fala de bússola, a gente já imagina aquele instrumento de navegação, que às vezes parece um reloginho, meio antiguinho, meio, né, retrô, mas essa aí é uma bússola moderna. Então, quem colocou que é bússola, acertou. E a bússola é um instrumento de navegação que foi inventado justamente nesse período aí, junto com outros instrumentos que fizeram parte aí das ciências náuticas, né? De todo o conhecimento náutico que foi desenvolvido e transformado em grandes invenções, justamente para que as metrópoles, ou seja, as grandes potências europeias, promovessem esse processo aí de colonização que a gente conhece como grandes navegações, né? Mas claro que só a bússola por si só não vai justificar todo esse contexto. Existiram vários acontecimentos, vários processos históricos anteriores para chegar nesse momento onde as potências europeias começam a buscar rotas comerciais ao longo dos oceanos, né? E assim vão descobrindo
né? Vamos colocar esse descoberta entre aspas, novos territórios, tá? Então vamos colocar na tela para vocês que contexto é esse. Então olha só. Então, o contexto das grandes navegações, em primeiro lugar, é o renascimento comercial e urbano, né? Ali na transição entre Idade Média e Idade Moderna, né? Nós tivemos o surgimento dos burgos, né? Que eram aqueles centrinhos comerciais que começaram a surgir em torno, né? Dos antigos feudos, né? Esses burgos caracterizam cidades, a vida urbana começa a florescer novamente na Europa, e teve um outro acontecimento que rolou aí nessa mesma época, aí entre séculos 11 e 12, que é a questão das cruzadas, né, gente? Então, as cruzadas foram aquelas expedições militares que visavam conquistar, né, a Terra Santa, Jerusalém, que estava sob o domínio dos muçulmanos, né, e um dos resultados das cruzadas foi justamente o comércio de longa distância. Os europeus descobriram lá no Oriente especiarias, né, como pimenta, cravo, açafrão, gengibre, noz moscada, né? Na Europa não se comia comida temperada. Então imagina esse pessoal colocando esses temperos, né, que para a gente hoje é tão comum, né? Você acha por R$ 1 no supermercado, mas na Europa não existia nada disso. Então quando eles tomaram conhecimento desses produtos, foi uma explosão. Eles enlouqueceram e começaram a fazer o comércio desses artigos, né? Assim como nós também temos os artigos de luxo, né? A porcelana, a seda, os tecidos finos, as pérolas japonesas, todos esses artigos que eram desconhecidos na Europa e que esses europeus começaram a comprar lá no Oriente para revender na Europa, parecendo o sacoleiro da 25, né? Era mais ou menos esse o rolê, né? Então vamos continuar lá no nosso slide do contexto. Né? Nós temos aí a circulação de mercadorias, que era controlada pelos árabes, que faziam transporte dessas especiarias e artigos de luxo da Ásia Menor, da região ali do Oriente, até o norte da África, e os italianos pegavam essa mercadoria no norte da África e revendiam em toda a Europa. Tá? Por que tinha essa ponte aí? Os árabes levavam até o norte da África, os italianos iam buscar. Porque ali era um ponto de encontro fácil para esses dois, né, para a Itália e para os árabes, né, se encontrarem ali na região próxima do Mar Mediterrâneo, em torno ali do Mar Mediterrâneo, para poder fazer essa distribuição das mercadorias. Então, os árabes levam metade do caminho, os italianos pegam e revendem na outra metade, que no caso aí é a própria Europa. Então, a gente já guarda a informação a partir daí que os italianos, né, eram os grandes responsáveis pelo comércio das especiarias. Tanto é que o Mar Mediterrâneo, que era onde eles faziam ali a circulação, faziam o comércio marítimo, eles já chamavam de Mare Nostrum. Né? Isso desde o período do Império Romano, na verdade, mas esse domínio dos italianos pelo Mar Mediterrâneo se perpetuou até a Idade Moderna. Tá? Então, assim, outros países que também gostariam de fazer o comércio das especiarias poderiam utilizar o Mar Mediterrâneo para poder fazer a rota comercial marítima? Não. Né? É um monopólio até da rota. Tá? Então, não é só um monopólio do comércio, da rota também. Então, se Portugal, Espanha quiserem fazer também o comércio marítimo, o comércio das especiarias, eles que arranjem outro caminho para fazer isso. Tá? E aí, para arrumar outro caminho, fica um pouquinho difícil, porque hoje, né, nós já temos o conhecimento aí do mundo, né, nós já temos cartografia, que são os mapas, a gente já sabe todos os continentes, todos os oceanos, todos os países, a gente já tem um conhecimento do território aí no mundo inteiro. Mas naquela época não tinha, não. Então, para você descobrir uma nova rota que não fosse pelo Mar Mediterrâneo, todo um movimento ali até de descoberta territorial começou a acontecer, né? Fora a questão das próprias ciências náuticas, né, que também não se dominavam. Então tem que se criar primeiro embarcações que aguentem o tranco ali da viagem de longa distância, num mar desconhecido, para quem sabe chegar onde é a área de interesse, que justamente é a região das Índias, onde se estabelecia o comércio das especiarias também. Então, olha que trabalheira. Tá? Um país que foi o pioneiro nesse movimento foi Portugal, foi o pioneiro das grandes navegações. Então, a gente vai ver agora, né,
por que Portugal foi o pioneiro aí, tá? Então, na tela para vocês, antes da gente ver a questão do pioneirismo português, olha aí o tal do mapa da Rota das Especiarias, né, que eu falei para vocês agora há pouco. Então, ó, a gente já tem esse conhecimento desse mapa hoje. Na época eles não tinham. Ele está meio que invertido aí, né? Um pouquinho, né? Tá meio, enfim, a cartografia está um pouco diferenciada, mas que é para demonstrar mesmo a rota para vocês, tá? Então, nós temos aí as linhas em azul é do comércio marítimo, aquele comércio que era Índia, Arábia, e depois a Itália pegava essa linhazinha em azul. Tá? E tinha a rota terrestre, que é a linhazinha em vermelho. Tá? Então, essa parte azul aí, parte era dominada pelos árabes e parte pelos italianos. Outros países tinham que buscar outras rotas que não essas duas aí. Tá? Então, vamos continuar. Olha lá na nossa tela para vocês aí. Né? Como eu falei para vocês, o século XIV é marcado por guerras, crises de fome, doenças, né? Esgotamento de minas e metais preciosos, né? Como o ouro e a prata, inviabilidade da monetização e prejuízo ao comércio interno, né? Ou seja, todos esses problemas que a Europa enfrentava, vários países ali da Europa, também motivaram com que potências europeias partissem para criar novas rotas das especiarias, porque os países estavam enfrentando crises, né? Menos a Itália. A Itália estava de boas ali porque ela tinha o monopólio da rota do mar Mediterrâneo. Tá? Então, a solução é essa que eu já coloquei para vocês, né? Descobre-se novas rotas para praticar o comércio das especiarias e tirar, né, essas monarquias do sufoco aí. Mas como? Por quais caminhos? Com quais instrumentos? Então, vamos começar tudo do zero para a gente descobrir as novas rotas das especiarias. Tá? Então, finalmente, vamos falar do pioneirismo português, está na tela para vocês agora. Então, pioneirismo, né, o pioneiro Portugal foi o primeiro a começar a buscar uma nova rota para o Oriente. Então, olha só, no século XIV, Portugal já participava do comércio das especiarias por meio de entrepostos italianos construídos nas cidades de Porto e Lisboa. Mas, assim, é aquela coisa indireta. Primeiro, os italianos levam as mercadorias até essas regiões de Portugal, para Portugal revender. Então, é um terceiro, né, intermediário aí no comércio. Não é uma coisa direta. E, com isso, Portugal perde lucro. Então, ele quer fazer uma rota direta. Né? Outros fatores que contribuíram. Né? Portugal foi a primeira monarquia centralizada, com a Revolução de Avis, em 1383. Né? Foi uma revolução que centralizou, né, o poder político na figura do rei. Posição geográfica favorável, que é a Península Ibérica. Então, todo mundo sabe, né, uma península é uma quase ilha. Eu costumo brincar que é isso, né, porque ela tem água por quase todos os lados, mas uma parte dela ainda está ligada ao continente. Então, é uma pontinha, é uma península, né? E as atividades marítimas são favorecidas dessa maneira, né? A própria Itália também é uma península, a Península Itálica, isso favorece, porque tem uma costa, né, muito grande, tá? Outro fator lá do pioneirismo português, domínio de conhecimentos náuticos e aperfeiçoamento de instrumentos, além da invenção das caravelas. Então, olha aí, Portugal investiu na questão das ciências náuticas. Vamos elaborar, vamos fazer instrumentos de navegação, né, mapas, né, que é as cartografias ali, diários de bordo, e vamos também desenvolver embarcações que sejam fortes o suficiente para enfrentar o marzão aberto, desconhecido até então, mas que também sejam rápidas na hora de você traçar uma nova rota, não ser tão trabalhoso ali o manejo daquela embarcação. E foi aí que as caravelas foram inventadas, tá? E por último, gente, a imprensa, né? A imprensa tinha sido inventada, né, por Gutenberg, e graças à imprensa, publicações como cartas náuticas e escritos de viagem começaram a se popularizar, como se fossem livros mesmo que as pessoas liam, né? E pareciam livros de aventuras, né? Coisas muito interessantes. Isso fez com que muitas pessoas se interessassem, se voluntariassem nessas missões aí de descobrir novas rotas comerciais pelo mar, né? Então, muita gente se interessou e embarcou, ou seja, atraiu muitos aventureiros aí, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Professor Carlos, quer comentar alguma coisa? Tá ok, tá excelente a aula,
eu particularmente tô aqui curtindo bastante e é bem interessante aqui na questão do desenvolvimento das ciências, dos saberes desses povos, que a bússola ela vem substituir um outro tipo de conhecimento que ainda era realizado nas navegações, que era o caminho feito, né, a orientação do caminho feito pelas constelações, Ah, sim. pelo Cruzeiro do Sul. Então, esse é um tipo de saber, é um tipo de conhecimento. Mas, como diz o Francis Bacon, lá no livro O Progresso do Conhecimento, a ciência ela é progressiva. Então, você vê um tipo de conhecimento ali mais natural, a observação dos astros, das constelações, e agora você tem um instrumento na mão que vai direcionar a rota dos grandes navios. Pois é, para a gente ver que como a tecnologia ela se baseia muitas vezes na própria natureza, na observação da natureza, e você instrumentaliza, né, essas técnicas milenares aí. Então não é uma coisa que vem do nada, né? Partiu fazer uma bússola, de qual que é o referencial? É a própria natureza, são as constelações, as observações dos astros, coisas que já vinham, né, professor, de milênios anteriores a esse contexto, né? Então, olha só, gente, é muito importante frisar o seguinte: o Portugal foi o pioneiro na questão das navegações, sim, mas não significa que foi o mais rápido, não. Não era um processo fácil, como eu falei para vocês, foi tudo praticamente do zero, né? Você desenvolver as embarcações ideais, instrumentos de navegação, cartas náuticas, mapas, tudo isso. Então, esse processo de construção da rota não foi do dia para a noite. Pelo contrário, ele levou praticamente quase todo o século XX para que se concluísse a rota eleita aí pelos navegadores portugueses, que é o que vai aparecer na tela para vocês agora. Então, olha só, a rota escolhida era o chamado périplo africano. Périplo africano, para, né, explicar bem em linhas gerais para vocês, é simplesmente contornar o continente africano, tá? Então, vocês estão vendo lá o ponto de partida, que é Lisboa, né? Ali a parte de Calicut, que está lá no extremo canto direito do mapa de vocês, é a região alvo, era onde eles queriam chegar para comprar as especiarias e os artigos de luxo. Tá? E toda essa linha que vai ali, Lisboa, Canárias, Cabo Verde, depois lá embaixo, né, Baía de Santa Helena, e vai subindo até Calicut, esse é o périplo africano, é a rota que Portugal levou aí de 1415 até 1488 para poder concluir, gente. Então não foi fácil, não foi rápido. Então foram vários navegadores que cada um ia fazendo uma rota até um pedacinho, depois o outro ia continuando até concluir esse caminho. E vocês estão vendo que quando chega ali próximo à ilha de Cabo Verde, mais para baixo, a rota dá uma desviada grande, ela não vai contornando a África direitinho, tá? Por que isso? Porque aquela região ali que já está chegando no extremo sul do continente africano, o mar é muito revolto, né? Tanto que lá embaixo é o Cabo das Tormentas, né? Então é muito fácil de acontecer um naufrágio ali. Então eles tinham que dar uma desviada grande para depois retomar o périplo e chegar até Calicut, né, professor? Sim, tanto que uma das teorias que se fala da chegada de Cabral nas terras brasileiras é que houve uma tempestade no mar e as caravelas se distanciaram umas das outras. Isso. Então, se eu não me engano, o tempo da Europa para a América naqueles navios feitos de madeira, aqueles navios à vela, eram 90 dias. Exatamente. No mar. Muito arriscado, né? Era bem perigoso mesmo essa missão aí, tá? Então, quem acaba concluindo ali a dobra do Cabo da Boa Esperança, que você deve colocar o mapa novamente na tela aí para o pessoal, né? Lá embaixo onde tem a África do Sul, lá a Baía de Santa Helena, lá embaixo tem o chamado Cabo da Boa Esperança. Quando falou assim, dobrou o Cabo da Boa Esperança, agora a gente está subindo, né? Contornando a costa leste ali da África até chegar nas Índias, lá em Calicut. Quem fez a conclusão desse périplo foi o navegador Vasco da Gama, tá? Isso já quase no finalzinho do século XV, certo? Então, olha só, gente, vamos pegando algumas datas aí, tá? Antes de 1490, o Vasco da Gama termina essa, né,
esse périplo, essa trajetória contornando o continente africano aí. Tá? A gente vai construindo uma narrativa que vai desembocar na nossa próxima interação que a gente vai ter daqui a pouquinho. Então, vamos guardando as informações aí. Tá? Então, continuando o próximo slide na tela, por favor. Então, olha só a cronologia aí. Né? 1419, Ilha da Madeira, né? Foi o ponto de partida ali. 1447, feitorias na África, tá? Então, o que eram as feitorias? A cada vez que os portugueses iam contornando o continente africano, eles iam construindo entrepostos, né, comerciais na África. A feitoria é um entreposto comercial, uma espécie de galpão fortificado, onde algumas mercadorias que logo serão embarcadas em navios ficam armazenadas por algum tempo. Tá? E foi nesse contexto do périplo africano e da construção das feitorias que o tráfico negreiro começou. Tá? Então, para o português, né, o negro africano era uma mercadoria a ser comercializada. Né? Então, eles se aproveitavam, às vezes, dos conflitos internos entre as tribos, onde uma tribo africana, um povo africano, dominava e escravizava o outro. Eles começaram, os portugueses, a incentivar esses conflitos para gerar justamente um contingente que depois seria trocado por mercadorias com esses africanos. Né? E esses negros eram transportados nos navios portugueses para serem vendidos como mão de obra escravizada. Então, foi aí que começou o tráfico negreiro promovido por Portugal. Tá? 1456, Ilha de Cabo Verde, que ainda está pertinho lá da Península Ibérica ainda. Eles não tinham ido muito longe. Olha a distância, de 1419 a 1456, eles não andaram muito. Tá? Mas foi lá na Ilha de Cabo Verde que os portugueses começaram a cultivar o açúcar, a cana-de-açúcar, né? Que é outra informação importante também, porque quando nós estudarmos a colonização portuguesa na América, nas terras onde hoje é o Brasil, a gente vai entender que os portugueses, em um determinado momento, escolhem o açúcar para ser o principal produto explorado, porque eles já tinham experiência desde essa época das grandes navegações lá na Ilha de Cabo Verde. Tá? 1498, corrigindo a informação que eu falei agora há pouco, Vasco da Gama chega a Calicut. Tá? E isso é antes, então, de 1500. Tá? A famigerada data, né, do descobrimento, entre aspas, do Brasil aí. Né? Quando eu era criança, gente, eu aprendi que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil porque ele estava vindo para as Índias e aí ele se perdeu no caminho e veio parar aqui, né? Mas como o Vasco da Gama já tinha chegado antes às Índias, né, 1498, então fica aquela coisa, como assim o Pedro Álvares Cabral se perdeu, sendo que já tinha uma rota estabelecida, né? Tem essa questão que até o professor Carlos explicou agora há pouco, né? Ali aquela região do Atlântico era muito revolto, o mar, então era muito fácil ter desvios, ter naufrágios, ter tempestades, mas aquela questão, tipo, ele estava tentando descobrir um outro lugar, então descobriu o caminho das Índias. Portugal já tinha descoberto esse caminho. Tá? Então, esse é um elemento que desconstrói um pouquinho o tal do mito de origem ou do mito do descobrimento do Brasil. Tá? Vamos continuar, gente. No próximo slide, nós temos um outro fator aí que desmonta um pouquinho esse mito do descobrimento, que é o chamado Tratado de Tordesilhas. Olha a data desse tratado, 1494. É antes até da chegada do Vasco da Gama a Calicut. Né? O que é o Tratado de Tordesilhas, então, professora? Esse tratado é assinado entre Espanha e Portugal, que são os dois países que ocupam a Península Ibérica, tá? E esse tratado determina que as duas coroas, Espanha e Portugal, devem dividir as terras descobertas e a descobrir no chamado além-mar. A demarcação deveria ocorrer a partir da ilha de Cabo Verde, sendo que as terras que estivessem a 370 léguas a oeste pertenceriam a Portugal. Todas essas linhas em vermelho aí são linhas imaginárias desse Tratado de Tordesilhas. Tá? Cada
geógrafo aí, que vocês estão vendo os nomes marcados nessas etiquetinhas no mapa, estabeleceu essa faixa de uma forma diferente, porque, como a gente disse anteriormente, a questão cartográfica ainda era muito precária. Então, cada geógrafo falava que era num lugar aí na época, tem as datas aí onde cada linha foi estabelecida. Mas o que ficou na prática é o seguinte, a costa brasileira, né, ficou sendo de Portugal, e o restante da América ficou sendo da Espanha. Tá? Então, Portugal já tinha o território brasileiro já passado no papel, né, professor? Antes do descobrimento em 1500, o chamado descobrimento ali. Então, é mais um fator que desmonta esse mito do descobrimento, né? Então, olha só, já que a gente já discutiu isso, né? Vamos pedir o retorno de vocês agora. Eu vou dar um minutinho só, tá? Então, olha só, o mito do descobrimento no Brasil. Você já deve ter ouvido falar que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Entretanto, se analisarmos a cronologia dos acontecimentos sobre a rota dos portugueses até as Índias e o Tratado de Tordesilhas, podemos encontrar indícios que propõem uma outra versão para a chegada dos portugueses nas terras onde hoje é o Brasil. Se sim, quais são esses indícios? A gente acabou de dizer, então é mais um exercício para ver se vocês estão prestando atenção, tá? Então vamos voltar daqui um minutinho? Já já a gente volta. Vamos voltando para a interação. Nossos estudantes, professora Luíse, estão aqui colocando seus resultados aqui da sua atitude historiadora. A Mariana, ela diz que essa versão, que coloca essa versão aí como uma versão nova, né? Até então, porque se trabalhava com aquela antiga teoria lá das tempestades, mas ela diz que um ponto principal é a data do Tratado de Tordesilhas. A Ellen também coloca a data dos documentos. Eles estão certos nas respostas? Estão corretíssimos, né? Então a gente tem aí provas documentais, como o próprio Tratado de Tordesilhas, que mostra que tanto a questão de não saber uma rota até as Índias cai por terra, e também a rota de não saber onde é o Brasil, né, onde era a América, também cai por terra, porque, afinal de contas, para fazer o Tratado de Tordesilhas, precisava-se ter o conhecimento daquele território que é o continente americano, né? Então, esses são dois indícios que desmontam, né, o tal mito do descobrimento. Então, pessoal, tá de parabéns aí em casa, tá? Tem um outro elemento aí que é anterior ao Tratado de Tordesilhas, que inclusive é o mais importante aí para a gente fazer esse desmonte desse mito, que é o próprio descobrimento da América. Talvez a questão do descobrimento da América, a palavra descobrimento nesse sentido, seja um pouco mais adequada, né? Nós falamos até agora há pouco de Portugal, né? Mas a Espanha também precisou passar por um processo de descoberta de novas rotas. Então, eu vou colocar rapidinho aqui na tela para vocês um mapa, tá? É um mapa meio antiguinho, né? Descobrimento da América, esse mapa aí é do século XVI, tá? Então, já é bem parecido com o planisfério que a gente tem hoje, que a gente conhece, né? E essa setinha verde que vocês estão vendo aí no meio do mapa, representa a rota que Cristóvão Colombo faria para o mesmo objetivo, chegar até as Índias, né? Então, vocês vejam que na parte ali de baixo, a gente está vendo a África, a gente pode relembrar ali o périplo africano, e a gente vai ver que o caminho do Colombo é meio diferentão, né?
Então, olha só, o Cristóvão Colombo, ele era um navegador genovês, ele era italiano, né? E ele foi contratado pela coroa espanhola para justamente descobrir essa nova rota da Espanha até as Índias para se fazer aí o comércio das especiarias, né? E os reis Fernando e Isabel da Espanha, na época, eles não foram bobos, né? Eles contrataram justamente um navegador italiano, porque a Itália dominava o comércio ali das especiarias, eles tinham uma experiência grande em navegação, então ninguém melhor do que um navegador italiano para descobrir essa nova rota, tá? Então, só para ilustrar para vocês aqui, ó, de novo, fazendo de conta que a professora Luíse desenha bem, né? A professora desenhadeira, não é nem desenhista, é desenhadeira. Então tá aqui, ó, Península Ibérica, Portugal está aqui e aqui é Espanha, certo? Aqui a gente tem o continente americano. E aqui no meio a gente tem o Oceano Atlântico. Cristóvão Colombo sabia disso aqui? Não, né? Então, olha a ideia dele. A gente vai sair aqui da Espanha, certo? Em vez de a gente contornar a África, como Portugal fez indo por lá, a gente vem a oeste, dá a volta, né? E chega lá do outro lado no Oriente, né? Só que o que tinha no meio do caminho? Uma pedra do tamanho do continente, né? Que era só o continente americano inteiro. Inclusive, dizem que Cristóvão Colombo meio que nunca admitiu que ele tinha chegado num outro lugar que não a América, né? Um continente novo, desconhecido dos europeus, né? Então, ele chega em outubro de 1492, né? Aqui na região de Santo Domingo, né? E outros navegadores no futuro vão atestar que se tratava de um novo território, um novo continente. Inclusive, um desses navegadores que vieram posteriores a Colombo é um carinha chamado Américo Vespúcio, né? Olha só a relação aí, né? O Américo Vespúcio foi o cara que atestou para a coroa espanhola, de que se tratava de um novo continente, uma terra ainda desconhecida dos espanhóis, e ele resolveu batizar, né, esse continente novo em homenagem a ele próprio, né? Por isso que a América se chama América. Inclusive, tem uma outra curiosidade de termo aí. Por que o índio se chama índio, né? Que a gente hoje, né, corretamente diz povos indígenas, e o indígena. Mas durante muito tempo, às vezes uma forma corriqueira, a gente fala assim, o índio, né? Qual é o lugar onde acontecia o comércio das especiarias? Era nas Índias, né, na região das Índias. O Cristóvão Colombo, né, ao chegar aqui na região da América, olhando os nativos, ele falou assim, olha aí, ó, quem mora na Índia é índio, olha os índios aí, né? Então tem esse mito, né? Essa anedota que diz que foi o próprio Cristóvão Colombo que batizou os nativos da América de índios, porque para ele quem mora na Índia é índio, né? E aí tem esses mitos criados aí para designar essas origens do nosso povo, né? Claro que a gente sabe que o nosso povo não estava aqui, né? O povo americano nativo não estava aqui lixando a unha esperando os europeus chegarem. Já existia toda, né, uma riqueza cultural, uma riqueza material também. Existiam alguns povos que já tinham um estágio civilizatório bastante desenvolvido antes da chegada dos europeus aqui no nosso continente, tá? Então, beleza, pessoal, vamos partir para o finalzinho da nossa aula, a gente já está encaminhando aí para os minutos finais, né? Então, vamos ver as consequências das grandes navegações, na tela para vocês. Então, olha só, consequências. A primeira consequência é o redimensionamento da terra e da diversidade de povos e culturas por parte dos europeus, né? Não sei se vocês já ouviram falar que a Europa também é conhecida como o velho continente ou o velho mundo, né? Porque para eles o mundo era só aquilo ali que eles conheciam. Então, eles conheciam o continente europeu, o norte da África, né, a região ali da Ásia, onde tinha exatamente comércio das especiarias, onde tinha Jerusalém, e mais nada. Então, eles não sabiam que o mundo era tão grande quanto é, e que existia uma diversidade de povos tão grande quanto aquela que eles conheciam na Europa, né, professor? Sim, e professora Luísa, os livros do século XV, do século XVI, como o Defensor da Paz, de Marcílio de Pádua, quando ele faz referência à América,
ele usa a expressão Novo Mundo. Isso. Então, a maioria dos livros do século XV e XVI, quando se faz referência aos novos continentes, eles utilizam a expressão Novo Mundo justamente porque a Europa é esse antigo ou velho continente. Exatamente, o mundo conhecido, o mundo antigo, né? O mundo que a gente já conhecia antes. Agora a gente está vendo que o mundo é muito maior do que se supunha, né? Então, continuando lá com as consequências na tela, por favor, né? Expansão comercial elevada ao patamar internacional. Então, a gente já tem a primeira aí, quer dizer, a primeira não, né? Mas uma noção prévia de globalização nesse momento. Então, quando você pega mercadorias do Oriente, ou da África, ou da Europa, leva para a América, e da América leva para a Europa, leva para a África, enfim, tem aquele intercâmbio comercial, a gente já está falando de uma globalização, sim. Tá? Então, noções primordiais de globalização a gente conheceu nesse momento das grandes navegações. Crescimento econômico dos países banhados pelo Oceano Atlântico, tá? Principalmente os da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Colonialismo, porque do mesmo jeito que foram construídas feitorias portuguesas na costa africana, onde eles exploravam o tráfico negreiro, né? Depois, esse modelo de colonização veio, obviamente, para a América, inclusive os espanhóis tendo a sorte, né, de encontrar metais preciosos em seus territórios, o ouro e a prata, né? Então eles começaram a explorar essas riquezas nesses territórios. O Brasil demorou mais um pouquinho mais para poder começar essa exploração, mas aí isso é assunto da próxima aula, não vou dar o spoiler para vocês, tá? Para a gente finalizar ali as consequências, né? Fortalecimento do poder dos reis europeus. Então imagine esses reis de Portugal e Espanha com todo esse movimento aí das grandes navegações, o quanto que eles se fortaleceram, né? O quanto que eles incentivaram esses navegadores, o quanto eles incentivaram os comerciantes, o quanto eles enriqueceram, e isso acaba voltando para o rei em forma de apoio político, né? Apoio da burguesia comercial, apoio da nobreza, apoio da Igreja Católica, e esses reis se fortalecem, se consolidam ainda mais, né? Vamos lembrar que a nossa aula anterior foi sobre formação das monarquias, né? Os estados nacionais aí. Então, esse processo das grandes navegações acaba fortalecendo esse poder que tinha sido centralizado na figura do rei há pouquíssimo tempo, coisa aí de poucos séculos, tá? Então, vamos finalizar com uma atividade também para a gente, né, rememorar o que foi falado aí na aula. Vamos ver se o pessoal está prestando atenção mesmo. Olha aí na tela para vocês o exercício. Olha só. Que invenção portuguesa da época das grandes navegações é essa? Gente, está muito fácil, eu falei. Vamos ver se vocês estão prestando atenção mesmo. Daqui um minutinho a gente volta. A grande maioria dos estudantes aqui, professora Luiz, estão colocando que esse objeto aí da imagem é uma caravela. Ótimo, maravilha, conseguiram, isso mesmo. São as caravelas, uma navegação rápida, um instrumento de navegação, uma embarcação rápida ali, para o objetivo de descobrir novas rotas. Então, é isso mesmo, vocês estão de parabéns. Eu aproveito agora esse momento final para agradecer a presença de todos vocês aqui nessa aula virtual, né, nessa aula mediada pela tecnologia, e aguardo vocês na próxima aula. Um beijo e é isso aí, gente. Próxima aula, contamos com vocês. Tchau.
A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.